paz esteja convosco. No dia 2 de novembro, a Igreja reza de modo muito especial pelas almas dos fiéis defuntos. E é neste contexto em que hoje decidi falar das almas do purgatório. Por que é que devemos rezar pelas almas do purgatório? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Nossa Senhora da Mushima. A Igreja, corpo místico de Jesus Cristo, no qual nós somos seus membros, e Jesus Cristo, a sua cabeça, é uma comunidade misteriosamente viva do ponto de vista espiritual, da qual fazem parte Jesus e os homens. A Igreja subdivide-se em três grandes grupos: a Igreja militante, a Igreja padecente e a Igreja triunfante. Mas o tema de hoje será reservado para a Igreja padecente. A Igreja militante somos todos nós, peregrinos nesta terra. A Igreja padecente são todos os que morreram e aguardam a graça da santificação. Já a Igreja triunfante são todos os que se encontram em estado de graça, possuem o céu. A Igreja militante é constituída por todos aqueles que ainda estão vivos na terra e caminham, combatem e defendem uma causa infatigavelmente contra os poderes do mal deste mundo e da carne. E dizia São Paulo na carta aos Romanos: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e em nome da caridade, que é dada pelo Espírito, combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim. Carta aos Romanos 15:30. Já a Igreja padecente é constituída por todos aqueles que ainda se purificam no purgatório antes de entrarem no céu. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem, depois da sua morte, uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Podemos encontrar isto no Código de Direito Canônico 1030. A Igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento. A tradição da Igreja, referindo-se a certos textos da Escritura, fala de um fogo purificador. Conferir cânones. O cânone 1031 do Código de Direito Canônico. Já a Igreja triunfante é constituída por todos aqueles que já morreram, se salvaram para a vida eterna e se encontram no céu. São todos os santos, aos quais se somam os anjos. Na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros homens e a toda a criação. Eles já reinam com Cristo. Com ele reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22:5. A Igreja, constituída por Jesus, que é santo, e pelos homens que são pecadores, apesar de a Igreja ser constituída por homens pecadores, participa da comunhão dos santos, que é o fruto da caridade que se difunde entre todos os membros das três igrejas, da qual participam e de onde todos caridosamente intercedem uns pelos outros, nas orações que são oferecidas a Deus Pai e nas boas obras que são feitas por amor ao seu nome, revertendo os seus benefícios em seu próprio favor. A oração é como o sangue que circula neste corpo místico que é a Igreja
e leva o alimento a todos que dela fazem parte. Sem a oração, não há vida espiritual que se mantenha, pois a oração é o alimento da alma. A igreja afirma-se peregrina porque a sua verdadeira pátria é o céu e só se encontra passageiramente aqui na terra, tal como dizia Santo Agostinho de Hipona. A igreja se diz peregrina porque se consumará na glória celeste, quando do retorno glorioso de Cristo. Até lá, a igreja avança em sua peregrinação por meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus. Enquanto peregrina nesta terra, o povo de Deus necessita de locais físicos de encontro, de culto e oração, continuação do cenáculo de Jerusalém, onde o Espírito Santo desceu sobre todos os apóstolos e discípulos, sob a poderosa intercessão da Virgem Maria. Esses lugares de encontro são também denominados igrejas, mas com referência aos lugares físicos, que variam em dimensão. Dedicaremos um outro tema. E hoje vamos falar propriamente da igreja padecente, das almas do purgatório. Por que devemos rezar pelas almas do purgatório? A palavra purgatório vem do latim purgare, que significa purificar. Nos ensina o catecismo da Igreja Católica que os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua vocação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. O ouro, para ser purificado, é submetido a altas temperaturas. A alma que precisa ser purificada para contemplar a face adorável de Deus deve passar por sofrimentos sensíveis, comparados ao próprio fogo. Mas a questão é que as almas do purgatório nada podem fazer por elas mesmas. Cabe, portanto, a nós, como igreja militante, rezar pela purificação de cada uma delas, pois é da vontade de Deus que elas dependam de nós. Sabemos que a igreja recomenda com ardor a oração por essas almas. Até na Santa Missa, o clímax, o ponto central, num dos pontos centrais da Santa Missa, há um momento específico na liturgia voltado para a oração de intercessão aos fiéis defuntos. No dia de finados, podemos alcançar graças especiais para as almas do purgatório. Que possamos assim adquirir este hábito de rezar e sempre oferecer obras de misericórdia por elas, por essas almas benditas, tão sedentas de Deus. Mesmo que a alma tenha de sujeitar-se naquela passagem para o céu, a purificação das últimas escórias, mediante o purgatório, ela já está cheia de luz, de certeza, de alegria, porque sabe que pertence para sempre ao seu Deus, dizia São João Paulo II. Mas afinal, por que devemos rezar pelas almas do purgatório? Talvez não tenha estado ainda bem esclarecido. Rezar pelas almas do purgatório é uma obra de misericórdia espiritual. Rezar por vivos e pelos defuntos
que a Igreja pede a cada cristão. Recomendação esta que se encontra no Catecismo da Igreja Católica, número 2447. Além disso, rezar pelas almas do purgatório é o melhor meio de salvar a nossa própria alma, pois, como nos ensina Santo Ambrósio, tudo o que damos para as almas do purgatório converte-se em graças para nós. E após a morte, encontramos o seu valor centuplicado. Daí então é de extrema importância rezar pelas almas do purgatório, pois isto não só vale para resgatar estas almas do purgatório, mas que também isto servirá para nós quando nós morrermos. No Catecismo da Igreja Católica, encontramos uma sólida e clara definição acerca da existência do purgatório. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, por isso a Igreja denomina como purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório nos concílios de que já fiz referência, fazendo referência a textos da Escritura, da Sagrada Escritura. A tradição da Igreja também fala de um fogo purificador. E, com base neste fogo purificador, Santa Faustina, no seu diário, registrou muitas passagens referentes ao purgatório. Destaco aqui uma delas. Vi o anjo da guarda que me mandou acompanhá-lo. Imediatamente encontrei-me num lugar enevoado, cheio de fogo, e dentro deste uma multidão de almas sofredoras. Essas almas rezavam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas. Apenas nós pudemos ajudá-las. As chamas que as queimavam não me tocavam. O meu anjo da guarda não se afastava de mim nem por um momento. E perguntei a essas almas qual era o seu maior sofrimento. Responderam-me unânimes que o maior sofrimento delas era a saudade de Deus. Vi Nossa Senhora, continua Santa Faustina, vi Nossa Senhora que visitava as almas no purgatório. As almas chamavam a Maria, estrela do mar. Ela lhes traz alívio. Queria conversar mais com elas, mas o meu anjo da guarda fez-me sinal para sair. Saímos pela porta dessa prisão do sofrimento. Ouvi então uma voz interior que me dizia: a minha misericórdia não deseja isto, mas a justiça o exige. A partir desse momento, me encontro mais unida às almas sofredoras. Este diário encontra-se no diário de Santa Faustina, número 20. Essa experiência mística de Santa Faustina nos revela algo muito importante. Apenas nós podemos ajudar as almas do purgatório. As nossas orações confortam os sofrimentos daquelas almas que não podem nada fazer por si mesmas, mas podem interceder por nós. Como já bem definiu o Concílio de Trento ao tratar do purgatório.
Então, amados irmãos, continuemos a rezar por estas almas. Continuemos a rezar pelas almas do purgatório, porque ajudamos para que elas sejam libertas do purgatório e possam alcançar o paraíso eterno. E também para o nosso próprio benefício. Temos enormes benefícios quando rezamos pelas almas do purgatório. Mas agora uma questão que eu queria deixar aqui, e para quem puder responder nos comentários. Podem as almas do purgatório interceder por nós? Se houver reações da vossa parte, poderia trazer um outro tema falando desta questão. Obrigado por terem assistido e não se esqueçam de deixar um like, partilhar, se vocês gostaram, subscrever este canal para quem ainda não o fez. E eu volto na próxima. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso entre os esplendores da luz perpétua. Que suas almas, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.